O furacão Ian chegou ao território continental dos Estados Unidos e tem preocupado as populações do sul e da costa leste do país. Ventos de mais de 205 km por hora foram registrados na Flórida e na Geórgia, causando preocupação para as populações que moram na região. A movimentação do furacão tem sido acompanhada de perto pela Estação Espacial Internacional ISS e por outros mecanismos de mapeamento atmosférico. Furacão trágico matou 2 no Caribe e preocupa moradores dos Estados Unidos. Há 16 dias, o furacão Fiona passou por Porto Rico e deixou cerca de 16 mortos. A tempestade se dissipou, mas logo o Ian surgiu. A tempestade tem categoria 5, a mais destruidora de todas. Em Cuba, 2 pessoas morreram por conta dos ventos e inundações causadas pelo fenômeno, que avança pelos Estados Unidos. Entre o final de setembro até o começo de outubro, o Ian deve avançar pela costa americana. A previsão é que os ventos de alta velocidade cheguem à divisa entre Kentucky e Tennessee e Carolina do Norte. Depois, a tempestade deve se dissipar. As chuvas fortes aumentarão na Flórida, potencialmente causando inundações repentinas, urbanas e de pequenos córregos, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. É provável que ocorram inundações prolongadas significativas em toda a Flórida, completa o comunicado. A NASA teve que desmontar o equipamento de lançamento da missão Artemis, que seria lançada no início do mês, por conta de condições climáticas. A viagem não tripulada à Lua foi prorrogada por 3 semanas. A plataforma da Agência Espacial fica na Flórida e pode sofrer danos por conta do Ian. Imagens feitas por cosmonautas da Estação Espacial Internacional ISS são incríveis. As imagens acabaram viralizando nas redes sociais. A dimensão da tempestade tropical que destruiu parte do Caribe e agora chega aos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos são tão atingidos por furacões e tornados? Katrina, Sandy, Mateo, Harvey. Todos esses são nomes de furacões de alta intensidade que atingiram os Estados Unidos da América nos últimos anos. Mas por que os Estados Unidos são tão atingidos por tantos furacões e tornados? Primeiramente, precisamos saber como se formam as tempestades de ventos e chuvas. Os furacões são causados pelo aquecimento das águas dos oceanos, em latitudes intertropicais, durante os meses da primavera até o início do verão no hemisfério norte. Ocorre a temporada de furacões no Atlântico Norte. Nessa época, a incidência de raios solares aumenta e, por consequência, aumenta a temperatura das águas deste oceano, com temperatura média de 27 graus Celsius. Essas massas de água quente começam a evaporar. E o vapor de água, ao condensar-se, forma grandes nuvens que chegam a 500 quilômetros de extensão. O ar mais quente e úmido fica menos denso e por isso começa a subir, diminuindo a pressão atmosférica na superfície e criando uma área de baixa pressão. Contrariamente, nos arredores dessa superfície, tem-se uma região de ar frio e alta pressão atmosférica. Essa dinâmica atmosférica faz com que haja um deslocamento de massas de ar da região de alta pressão para o centro, formando os velozes ventos do furacão. Esses ventos vão carregar a umidade presente na superfície das águas oceânicas e acentuar o processo de formação de grandes nuvens de chuva e de aumento de temperatura, dando origem aos furacões. Abaixo das nuvens tem-se o olho do furacão, com cerca de 20 quilômetros, e essa área centralizada forma uma coluna de ar, onde há muito calor e não chove, o que contribui para retroalimentar o sistema do furacão, com vapor de água. Como o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, o furacão desloca-se no sentido anti-horário no hemisfério norte e forma um funil, onde suas paredes atingem ventos de até 250 km por hora. O furacão tende a buscar regiões onde a água está mais quente para continuar seu ciclo. Por isso, ele movimenta-se no oceano rumo ao continente,
que costuma ser mais quente devido ao efeito de continentalidade. Ao atingir o continente americano, em especial as costas leste e sul e ao meio oeste, nas grandes planícies, o furacão perde um pouco de força e dissipa-se, mas provoca inundações e estragos, deixando milhares de mortos e desabrigados. E esperamos que este furacão Ian possa ser dissipado rapidamente, para que a população local não sofra consequências trágicas. E se você achou a informação deste vídeo relevante, inscreva-se em nosso canal, aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!